Trump está disposto a destruir todo o Foro de São Paulo. Tá cada vez mais claro que ninguém vai escapar de Donald Trump. Agora chegou a sua vez, Dilminha. Olha quem tá do teu lado. Os dois presos, né? Você que gostou da cadeia que até voltou. Mas não é esse o assunto. Então, senhores, pega a pipoca, assiste o Rony, já segue aqui o cara, porque eu tenho uma historinha pra te contar. Hoje saiu essa notícia aqui. O governo Trump cancela o aviso de secretário do Ministério da Saúde por relação ao programa Mais Médicos. Rony, o programa Mais Médicos, aquele da Dilma, que trazia médicos cubanos pro Brasil? Sim. Agora preste atenção no que eu vou contar pra vocês. Vocês devem lembrar que em 2013 a Dilma fechou um acordo com Cuba e trouxe um monte de médico cubano aqui pro Brasil. Salários em torno de 12 mil reais. Numa pesquisa rápida no Google você vê, o programa Mais Médico foi lançado em 2013 durante o governo da então presidente Dilma, que o objetivo principal era ampliar a oferta de atendimento de médicos na saúde pública, especialmente em regiões carentes e periféricas. Nossa, olha que lindo. PT sempre ajudando os pobres. Acontece que em 2018 esse programa acabou aqui no Brasil. Olha, e Cuba rompeu a parceria dos Mais Médicos e mandou os médicos voltarem. Dá uma olhada de quando essa notícia, do dia 14 de novembro de 2018. Sabe o que tinha acontecido 2 semanas antes? Bolsonaro é norte, Bolsonaro é nordeste, vai 17. É isso aí, esse cara ganhou a presidência da república. Só que, naquela época, o Bolsonaro já avisava, a matéria até de 2019, mas ele já dizia, para Bolsonaro, Mais Médicos tinha como objetivo formar núcleos de guerrilha no país. E assim que o Bolsonaro se elegeu e que ele disse que ele ia pra cima pra entender esse programa Mais Médicos, eles mandaram os médicos voltarem com medo. Só que tem um detalhe, muitos dos médicos fugiram, a maioria não quis voltar pra Cuba. 85% do salário desses médicos cubanos que trabalhavam aqui no Brasil ficava pro regime dos irmãos Castro em Cuba. Basicamente, esses médicos eram submetidos a uma espécie de trabalho escravo aqui no Brasil. E dos 12 mil reais que eles recebiam, eles ficavam com em torno de 2 mil para eles e os outros ia tudo para Cuba, tudo para financiar o regime comunista socialista de Cuba. Acontece que os Estados Unidos embargaram Cuba desde 1962 e a ilha sobrevive aí com exportação de serviços humanos. Até porque você já deve ter ouvido por aí dizer que a saúde de Cuba é maravilhosa, que Cuba é maravilhoso, que é referência em saúde e educação. Mas a gente sabe que lá só tem miséria, pobreza, uma ditadura, falta remédio, falta comida, falta tudo. O povo vive querendo fugir de lá. Você não vê nenhum desses famosinhos blogueirinho brasileiro, comunistinha, quando tá doente e se tratar em Cuba, né? Eles vão para os Estados Unidos. E a questão é que tudo aquilo que o Bolsonaro dizia desde 2018 hoje se confirma com provas. E provas cabais que estão sob posse do país e a democracia mais forte do mundo que está tomando atitude quanto a isso. É importante que você entenda que o Donald Trump não voltou os seus olhos para o Brasil à toa. Ele não começou a taxar o Brasil à toa. Ele não está de olho nas perseguições contra Bolsonaro ou nos abusos de Alexandre de Moraes à toa. Nessas alturas ele já tem tudo. Tanto que já está atrás dos Mais Médicos e sabe quem dá sustentação para o governo desse cara aqui no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E se você acha que o Brasil não é importante, é muito pesado para os Estados Unidos descobrir que o Brasil é o grande financiador de tudo isso. Porque no Brasil se produz muita comida, muito minério, muita energia. É um país muito importante hoje para a geopolítica global. Tem um país desse tamanho, com um cara que tá brigando para destruir o dólar e com uma presidente do BRICS que tá tentando de alguma forma viabilizar isso, enfraquecer os Estados Unidos, o Brasil passa a se tornar uma ameaça. Donald Trump de fato abriu os olhos e olhou para a América Latina. E obviamente isso não vai acontecer só com o Brasil, mas o Brasil é o principal. E quanto mais o Foro de São Paulo avança, mais comum se torna uma notícia de perseguição contra opositores políticos na América Latina, de assassinato de opositores políticos dessa galerinha aqui na América Latina, porque você já percebeu que essas tentativas é sempre contra algum candidato conservador de direita? Os de esquerda nunca acontece. Os Mais Médicos foi só o primeiro passo, gente. Se Trump mandou retirar o visto de um secretário da saúde no Brasil por envolvimento com os Mais Médicos, o que vocês acham que ele vai fazer com Dilma Rousseff, por exemplo, com Lula? E com todas as pessoas que estiveram envolvidas nesse trabalho escravo, disfarçado de ajuda humanitária para financiar regimes comunistas que estavam sendo sancionados pelos próprios Estados Unidos. Rony, mas os Estados Unidos não devia se meter em tudo. Gente, é questão de soberania dos Estados Unidos. Você entende um pouco de geopolítica, você sabe que a Rússia atacou a Ucrânia porque a Ucrânia estava entrando para a OTAN é uma inimiga e poderia ter mísseis que alcançam Moscou, por exemplo. O míssil de Cuba pode atingir Miami, por exemplo. Ou seja, ninguém
Ninguém quer um país inimigo tão próximo. Mas quando os Estados Unidos sabe que o Brasil é o grande financiador de tudo isso, principalmente no governo de Dilma e de Lula, isso vira uma ameaça clara contra aquele país. A questão é que Trump, quando ele começou a taxar o Brasil e também botou essas sanções contra Alexandre de Moraes e todas essas pessoas, porque ele entende e sabe que o Lula só foi colocado lá por causa da Suprema Corte Brasileira, por exemplo, quando ele começa a sancionar agora membros que estiveram envolvidos no programa Mais Médicos, também ministros da Suprema Corte Brasileira, significa que ele está apenas começando e que tem muito mais coisa por vir. Já chegou nos Mais Médicos. Não se assustem se em algum tempo forem sancionadas as pessoas que, por exemplo, acabaram com a Lava Jato e com os roubos da Petrobras. Lembrando que a Petrobras também tinha ação dos Estados Unidos e essas ações correm até hoje. A única coisa que eu posso dizer para vocês, meus queridos, é que essa história tá longe de acabar e que Donald Trump tá decidido. Ele vai acabar com o Foro de São Paulo. Ele vai acabar com qualquer resquício dessa galera aqui na América do Sul. Permitir que a América, e quando eu digo América, o continente americano, seja livre, não caia nas garras das mãos dos soviéticos, comunistas, China e assim por diante. E se você acha que isso é pouco, vai por mim. Tá só começando. E se você gosta das minhas análises, segue o Rony. Segue, eu não quero dizer que você é petista. Não quero. Hoje eu não vou dizer. Hoje eu não vou dizer que tu é petista. Sabe por quê? Porque eu sei que você acabou de me seguir. Tamo junto.